Olá! Nosso canal foi criado com o intuito de esclarecer algumas dúvidas sobre assuntos referentes ao Espiritismo segundo Allan Kardec e outros espiritualistas, com linguagem acessível ao público interessado no assunto. Faremos o possível para tirar dúvidas e aceitaremos sugestões de conteúdos, pois cresceremos juntos. Hoje estudaremos sobre a alma. Esperamos que esse tema tire suas dúvidas. Aproveite e já se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações quando um vídeo for postado. Alma. Segundo a codificação espírita, é basicamente a condição do espírito durante sua existência corporal, ou seja, durante uma encarnação. De forma prática, então, chamamos de almas os encarnados, em se tratando dos seres inteligentes, os seres humanos, pessoas, ao passo que denominamos os desencarnados de espíritos. Além da concepção espírita, esse termo tem outras concepções. Em geral, está ligado ao princípio da vida e à própria condição de vitalidade. Para os demais espiritualistas, é o próprio indivíduo, a pessoa em si, seja na vida terrena, seja no plano espiritual. Na tese materialista, é a força vital orgânica, espécie de eletricidade puramente material, que anima os corpos e se extingue com a morte. Já desde a apresentação da doutrina espírita, Allan Kardec precisou a necessidade de se compreender bem os diversos significados e aplicações desse termo, a fim de evitar confusões com os conceitos que propunha. Igualmente, há outra palavra que todos nós devemos entender, por ser em si um dos fechos de abóbada, ou seja, a sustentação de toda a doutrina moral e ser objeto de inúmeras controvérsias, por falta de uma acepção bem determinada. É a palavra alma. Allan Kardec, O Livro dos Espíritos. Etimologia de alma. O termo alma vem do latim anima, às vezes descrito ânima, que por sua vez vem do grego psiqués, ou psique, cujo significado básico é ar, vento, sopro. Por extensão, em sentido figurado, significa também vida, animação, força motora, energia, etc. Daí se convencionou usar a mesma palavra para representar a personificação desses atributos, ou seja, de vida para ser vivo. Assim, a alma é o próprio ser, a sede originária e motora da vida, uma criatura individualizada, o mesmo que espírito. A alma segundo o materialismo. Na interpretação comum do materialismo, trata-se de um efeito da matéria, especialmente da massa cerebral, que produz a vida orgânica, assim como a inteligência, a memória, os sentimentos, emoções, etc. Nessa concepção, por ser um produto do organismo físico, a alma é a própria manifestação da vida individual de cada ser vivo, corpo orgânico, e se extingue definitivamente após a falência de seu corpo, tal como a vida útil de uma bateria gasta. Entretanto, essa concepção, outrora tão difundida, notadamente no meio acadêmico, já não se sustenta cientificamente, entre outras coisas, em razão de demonstradas manifestações inteligentes sem os recursos sensoriais do corpo, por exemplo, nos casos de sonambulismo e mediunidade. Ver materialismo. Alma segundo o panteísmo. Segundo a concepção panteísta, a alma é o princípio da inteligência, agente universal do qual cada ser absorve certa porção, em que haveria em todo o universo apenas uma única alma, que alguns denominam alma universal, Deus, o grande todo, a distribuir centelhas, partes da mesma alma, pelos diversos seres inteligentes durante a vida destes e que, com a morte, cada centelha voltaria à fonte comum, onde se misturaria com o todo, como os riachos e os rios voltam ao mar, de onde saíram. Nessa hipótese, a alma não é produto do corpo, contrariando a tese materialista, e sobrevive à morte do organismo físico. Contudo, após a morte, o resto da alma voltaria para tal alma universal, perdendo a sua individualidade e a consciência de si mesmo, bem como não é passível das consequências de seus atos,
nem recompensa pelo bem que praticou, nem expiação pelo mal que tenha praticado. Alma na concepção espiritualista. Para os espiritualistas em geral, alma é o mesmo que espírito, ou seja, um ser individual, mais ou menos inteligente e consciente de si mesmo, que sobrevive à morte do corpo físico e passível de suas responsabilidades, premiação por suas boas obras e punição pelos seus erros. Por essa ótica, a alma é de natureza espiritual, não um efeito da matéria. Portanto, a ideia mais natural é a de a alma ser totalmente independente da matéria. Com a falência física, ela se mantém intacta e desembaraçada para se manifestar no plano espiritual. Contudo, há certos espiritualistas que propõem uma necessária correlação entre alma e corpo humano para a manifestação da vida, inclusive pós-morte, conforme a interpretação comum da ideia de ressurreição. Alma segundo a doutrina espírita. Na introdução de O Livro dos Espíritos, Kardec distingue as três concepções supracitadas e, como ensaio, propôs três qualificativos para a alma, pelos quais validaria suas aplicações, a saber: item alma vital, princípio da vida orgânica, ou seja, a força motora, a energia vital puramente física que anima os corpos, presente nas plantas, nos animais e nos seres humanos. Item alma intelectual, o princípio da inteligência instintiva, de maneira mecânica e inconsciente, presente nos animais e nos seres humanos. Item alma espírita, o da individualidade e da consciência moral, presente exclusivamente nos seres humanos. Mais adiante, ele a define. A alma é um espírito encarnado, sendo o corpo apenas o seu envoltório. Há no homem três coisas. Primeiro, o corpo ou ser material idêntico ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Segundo, a alma ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo. Terceiro, o laço que prende a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito. Allan Kardec, O Livro dos Espíritos. No mesmo Livro dos Espíritos, na questão 134, os seus guias espirituais corroboram esta definição: sim, as almas não passam de espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam um mundo invisível, os quais temporariamente revestem um corpo carnal para se purificarem e esclarecerem. Além de atestar a preexistência da alma, o Espiritismo confirma a sua sobrevivência pós-morte, bem como a sua individualidade e qualidades intelectuais e morais. Deixando o corpo, a alma volta ao mundo dos espíritos, de onde saiu, para passar por nova existência material, após um tempo mais ou menos longo, durante o qual permanece em estado de espírito errante. As qualidades da alma são as do espírito que está encarnado em nós. Assim, o homem de bem é a encarnação de um bom espírito, o homem perverso é de um espírito impuro. Allan Kardec, O Livro dos Espíritos. Por essa linguagem, a alma desencarnada volta a ser espírito, que, então, é totalmente independente do corpo humano. Portanto, sem o espírito, o corpo é uma simples massa material. Com efeito, a conservação da individualidade da alma e das suas capacidades morais e intelectuais acumuladas nas múltiplas vivências corporais, transpassando as reencarnações, explicam a diversidade de caráter e talentos das almas deste mundo. As almas mais capacitadas são aquelas que acumulam mais aprendizados, em concordância com os esforços empregados para progredir. Continuação no vídeo, parte 2.